Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda live pastoral, uma parceria entre o DAST, o Diretório Acadêmico do Estúdio Teológico. Estamos chegando aqui já. E a nossa convidada já está chegando, está conectando conosco. Mas sejam muito bem-vindos, como eu dizia, para a nossa segunda live pastoral. Uma parceria entre o Diretório Acadêmico do Estúdio Teológico, a Faculdade São Basílio Magno, FASBAN, daqui de Curitiba, e o Conselho Missionário de Seminaristas, o COMISE, do Regional Sul 2. A palestra terá por temática tanatologia e a questão do luto no contexto da pandemia. A nossa convidada especial já está se conectando conosco. Há pouco eu conversava com ela, muito feliz, muito contente com o nosso convite para este momento. Vamos ver aqui se conseguimos convidá-la novamente. Aguardando. Doutora Sônia, que já está se conectando conosco. Enquanto ela se conecta, nós lembramos, né? Olha aí, chegou, bem-vinda, doutora Sônia, boa noite. Boa noite, boa noite. Que coisa boa estar aqui com vocês. Com você, Sim. mais pessoalmente, não é? Mais perto, mas com todo mundo que está aqui com a gente, com esses que virão. Coisa boa. Obrigada pelo convite. Maravilha, prazer em conhecê-la, né? Há pouco nós estávamos conversando e combinando esta nossa live. Então eu já dizia, né? O tema da nossa noite hoje será tanatologia e a questão do luto no contexto da pandemia. Tanatologia, que é uma ciência multidisciplinar, porque engloba ciências como filosofia, sociologia, psicologia, teologia e literaturas que se ocupem da questão da morte. Diante disso, temos que a tanatologia é a ciência da morte, ou seja, reflete os processos de morte e do enlutamento daqueles que perderam os seus entes. Eu me chamo Matheus Curta, sou seminarista diocesano de Guarapuava e presidente do diretório acadêmico da nossa instituição, a Faculdade Estúdio Teológico. E essa palestra será ministrada pela doutora Sônia Sirtoli Farber, formada em teologia, doutora em teologia bíblica com ênfase no grego do Novo Testamento, pós-doutora em ciências do cuidado da saúde pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é revisora de artigos dos periódicos científicos do Instituto para Educação e Pesquisa de Atenas, na Grécia. E na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, faz a formação continuada, além de dirigir o Viver Tanatologia, empresa de assessoria educacional. E ela também faz parte da Associação Brasileira de Logoterapia. Bem-vinda, doutora Sônia, contigo a palavra. Obrigada, obrigada. Também aqui dou as boas-vindas a todos que estão entrando, que já estão conosco. Né? São tantos nomes que vejo aqui, tantos amigos queridos, muitos que eu conheço, outros que vamos nos conhecer nessa noite. E vamos trabalhar um tema que estamos precisando muito revisitar. Não é um tema completamente novo, não. Nós não estamos inventando a roda nessa nossa live. Nós estamos falando de um tema que as pessoas estão procurando muito nestes tempos, porque falar de morte, falar de luto, sempre é uma coisa exigente. Mas nesse momento global que estamos vivendo, que na verdade é uma realidade planetária, nós precisamos ainda mais encontrar elementos para poder dar razões à nossa existência num tempo de grande exigência. Daí o título, né? Então, a pandemia e a tanatologia. Tanatologia, para aqueles que talvez ainda não tenham sido apresentados a essa investigação científica, não é uma ciência da morte, afinal, claro, é a junção de dois nomes gregos, né? Thanatos, que é morte, logos, que é o discurso, o estudo, a razoada reflexão.
Mas o estudo da tanatologia, na verdade, ele estuda a vida, ele estuda o viver, porque a tanatologia investiga, na verdade, é o impacto que a morte, que o morrer, que os processos que levam à morte impactam nos enlutados, naqueles que ficam. Então, o centro mesmo da nossa investigação é o luto, e esse sujeito estudado é o enlutado. Aí que é importante que nós pensemos num tempo em que tantas mortes acontecem, como que a tanatologia poderá vir nos ajudar. Tá? A tanatologia, ela vai apresentar um acervo muito grande de conceitos, categorias, tipologias do luto. Então, brevemente, eu quero falar disso. Talvez relembrar para aqueles que já estão mais familiarizados e para outros, vamos então ser apresentados a isso. Primeira coisa que é importante que nós saibamos, o luto não é um período de tristeza, de abatimento, ainda que ele provoque isso, mas ele não existe por causa disso. Na verdade, o luto é um período de readequação da vida depois de uma perda muito exigente. Toda e qualquer perda que nós venhamos a ter, nós temos que nos readequar, temos que aprender a viver sem aquele ou aquilo que tanto nos fez feliz e que agora nós estamos sem. Podemos dizer que o processo de luto, esse aprendizado a viver de um jeito novo, é como que a moeda de troca, é meio que o preço que pagamos por termos sido felizes. Nós só nos enlutamos quando perdemos alguém ou algo que nos fez feliz. Daí que o luto tem a mesma dimensão que o investimento emocional feito naquela realidade ou naquela pessoa. Se nós temos um investimento importante num relacionamento, numa pessoa, num status, numa situação de trabalho, enfim, qualquer coisa que tenha um investimento emocional forte, quando este sai da nossa vida, nós precisamos nos readequar. Por isso, então, este conceito. Muitas pessoas dizem, mas e quanto tempo dura o luto? Bem, existem vários teóricos e dirão tempos diferentes. Pela minha prática, nesses mais de 40 anos de pesquisa e atuação, o que eu tenho visto, Matheus, é que as pessoas elas podem se resolver até mais brevemente umas que outras. Porém, ela mesma só vai saber se o seu luto já foi elaborado, se já está numa situação de final de processo de enlutamento após um ano. E um ano, temos aqui 365 dias. Quer dizer, só depois de ter passado todas as datas importantes, datas festivas, datas de comemoração, datas especiais, é que a pessoa vai saber se ela está bem. Então, em torno de um ano, o luto normal, o luto que dá certo, o luto que está bem. Mas nós temos outras categorias de luto, né? Nós temos lutos que são antecipatórios. Às vezes acontece de morrer uma pessoa que já estava convalescente, que talvez estava no estado de demência, e que há muitos anos estava dependente. E com 2, 3 meses daquele óbito, a família já se reorganizou e a vida continuou. Nossa, mas que luto curto. Não, gente, lê do engano, o luto não foi curto. O luto começou no momento da notificação daquela doença, daquela demência, da ameaça, daquela morte, que viria a acontecer, às vezes, décadas depois. Então, muitas vezes a pessoa morre e os seus familiares já elaboraram muito do luto. Não tudo, mas muito dele. Então, esse é o luto antecipatório. Temos o luto coletivo, que é quando várias pessoas se enlutam pelo mesmo motivo. O luto desautorizado, quando
por algum motivo, a sociedade na qual o enlutado está inserido não tem solidariedade, não acolhe com empatia a sua dor. Isso é um luto desautorizado. O outro lado do desautorizado é o luto marginal, naquele que o próprio enlutado não requer ajuda para a elaboração desse luto. Ele mesmo sufoca o luto. Tá? E temos, então, lutos complicados, que até algumas décadas atrás eram chamados de lutos patológicos. Mas é importante que nós frisemos. Luto não é doença. Ao contrário, é saudável reorganizar a vida. É saudável passar por este tempo. Então, luto não é doença. Daí, este termo, né, essa categoria de luto patológico, a gente já não trabalha mais. Pelo menos dentro da tanatologia nós não utilizamos mais. Nós usamos luto complicado, que é aquele luto que demora mais, ou que é mais intenso, então aquele que não segue o mesmo processo. E claro que tudo isso será impactado pela tipologia da morte. É diferente a resolução do luto, conforme aconteceu a morte, né? Então, a morte de um idoso, por mais triste que seja, é mais fácil de ser assimilada do que a morte de uma criança, a morte de um bebê. A morte natural é mais fácil de ser assimilada que uma morte violenta, uma morte trágica, né? Uma morte que tenha contornos aqui de violência e crueldade. Enfim, tudo isso também vai impactar. Mas é importante que nós saibamos que o ser humano não se enluta só por óbitos. Nós nos enlutamos por várias coisas. Uma realidade é a morte física, que são os óbitos. E todos os outros lutos são por mortes simbólicas. O que nós chamamos de mortes simbólicas? São as perdas que não são morte, mas que a pessoa que vivenciou a perda, a pessoa que está enlutada, ela significa aquela perda como uma verdadeira morte. Daí até é relativamente comum nós ouvirmos de pessoas que passam por rompimentos de relacionamento, por desemprego, por uma frustração muito grande, e a pessoa na sua queixa dizer, para mim aquilo foi uma morte. Ainda que não tenha refletido que isso é uma morte simbólica, mas tem estes contornos. Bem, com tudo isso, nós precisamos, então, tentar trazer estes conceitos, que falamos bem en passant aqui, mas mais ou menos dá para nós termos uma ideia, trazer isso para a realidade que nós estamos vivendo, que cada pessoa que morre, ela deixa um grupo de pessoas que estão enlutadas e precisam reorganizar a vida. As estatísticas de hoje de manhã diziam que mais de 1.100.000 pessoas morreram no mundo todo até hoje de manhã. E aqui no Brasil, em torno de 153 mil. Pode ser que esse número tenha sido alterado, e depois ele é uma estatística, né? Nós temos mais uma estimativa do que o número real. Tá? Agora vamos imaginar que destes 1.100.000 mortos, 2 pessoas tenham ficado enlutadas. E eu estou jogando muito baixo, muito baixo. Né? Geralmente são 5, 10, 15, 20 pessoas que ficam de luto por uma que morreu. E isso faz com que a tanatologia olhe para esse nosso momento social e antropológico com muito cuidado e delicadeza, porque nós estamos vivendo um momento planetário em que estamos de luto. Todos nós conhecemos alguém que está de luto. Todos nós. E, de alguma forma, nós também estamos de luto. Se não por um óbito, nós estamos de luto por perdas simbólicas. Neste ano, a gente experimentou muitas perdas. Estamos experimentando muitas perdas.
né? Nós estamos tendo que nos readequar o tempo todo, não é? Desde de março, nós estamos aqui tentando organizar-nos para manter a saúde mental, fazendo coisas que nós mesmos não estávamos acostumados. Até há um ano atrás, quando que nós pensávamos em dar aulas online? Até, claro, já existia aulas em EAD, já trabalhávamos com isso, mas com lives, com aulas remotas, síncronas, isso nós não fazíamos. Quer dizer, nós estamos nos experimentando também. Daí que o luto, nesse tempo de pandemia, ele está diferente dos outros lutos. Ele tem algumas características, sim, especialmente o luto coletivo está bem presente. Mas nós temos outras características, como o medo. Não é todo enlutado que sente medo. Não é todo luto que provoca medo. Mas este que nós estamos vivendo, este luto na pandemia, luto por mortes simbólicas. E quando eu digo simbólicas, não quer dizer que sejam aparentes ou artificiais. É o enlutado que significa aquele momento sendo para ele como uma morte. Por isso que é simbólico. Pode ser que alguém que tenha vivido algo similar não tenha interpretado da mesma forma. Porém, o medo é constante. Então, isso difere dos outros lutos. Claro que é insegurança. Insegurança de vários níveis, né? Temos muita insegurança. Uma constante posição de estado de atenção e de alerta. As pessoas estão sempre alertas, sempre procurando saber, sempre olhando, seja pela internet, seja pelos outros meios de comunicação, se tem alguma novidade. E então, a gente já pode sair, quem saiu está seguro, como é que está acontecendo isso? E por causa disso, nós todos enlutados estamos vivendo uma dialética que é entre a incredulidade, não pode ser tão ruim, não pode ser tudo isso, e um sofrimento de luto antecipado. Eu tenho medo que isso venha me acontecer, então eu já vou tomar algumas medidas. Isso não são apenas dois grupos dentro de um pensamento maniqueísta. Não, isso está acontecendo dentro do próprio indivíduo. Em nós, esses dois extremos estão se movimentando. Por isso, essa instabilidade que abre um precedente para muitas doenças mentais, né? Junto disso tudo, esse nosso luto ele tem um agravante, que é a ausência dos ritos. Os ritos, em alguns momentos e locais, ao longo dessa pandemia, foram negados. Alguns foram omitidos. Outros foram abreviados. Eu acho que esse é o mais comum, mesmo nos dias de hoje. Abreviados. As pessoas, elas não podem se reunir, se abraçarem e demonstrar sua solidariedade. Saber que o seu amado foi sepultado, mas você não conseguiu se despedir. Você não conseguiu estar com ele, dizendo uma palavra no fim da sua vida. Foi sepultado e você espera para um momento poder ir lá no cemitério e encontrar onde é que está o seu túmulo. Isso é um grande dificultador da elaboração do luto e que nós estamos vivenciando. Por isso que a pandemia trouxe para nós uma visão de luto que é diferente de tudo que nós já havíamos visto. Eu até gostaria aqui de sublinhar dois olhares que me parece que emergiram de uma forma assim, muito importante neste tempo em que nós tentamos viver dentro de uma certa normalidade, mas também com um luto coletivo e antecipatório. E o primeiro olhar que se estabelece é a perda do minimamente previsível. Aquilo que nós tínhamos previsto, o que nós tínhamos agendado para este ano. Há algum tempo atrás, eu li, né, num destes memes aí do Instagram, alguém dizendo: o meu pior investimento do ano passado foi a agenda de 2020.
não é? Sim. Quantos eventos que nós tivemos que cancelar, que remodelar, quantas viagens que agora foram adiadas e talvez não consigamos mais fazer, quantos encontros, quantas festividades, enfim, nós perdemos o que havíamos previsto. E isso causa em nós uma condição de vulnerabilidade, porque em todos nós existe essa afirmação de que conseguimos, damos conta, e se as coisas acontecerem é porque eu fiz por onde. E agora nós vemos que não adianta apenas querer, né? O segundo olhar, e este aqui é bem positivo, que eu olho aqui para a pandemia, quero compartilhar com vocês, é a importância do outro. Sim. Nunca a gente vivenciou isso tão fortemente. Como o outro é importante para mim, porque o outro, ele precisa de cuidado, mas também me cuida. O outro é importante pelos vínculos que nós temos. O outro é importante pela sua presença. E daí nós temos inventado tantos meios de ficar juntos, né? Podemos não estar juntos presencialmente, mas nós estamos juntos. Esse é um aprendizado que vai ficar, não é algo que é temporário. E isso é positivo, mesmo nos tempos muito difíceis, como este, né, de uma pandemia. E pandemia é caracterizada pelo número exorbitante de mortes. Isso que é uma pandemia. Então, mesmo em tempos de tamanha crise, nós estamos conseguindo encontrar meios para estar com as pessoas e ser felizes. Mas especialmente aqui, esse olhar para o outro e o olhar do outro, quero sublinhar aqui o cuidado, a importância do cuidado. E o cuidado que, às vezes, em alguns momentos e situações, ele é materializado pela nossa ausência. Porque eu cuido, eu não estou junto. Porque eu cuido, eu providencio, mas eu não entro em contato físico. Isso também é cuidado. Daí, isso me faz lembrar lá da mitologia grega, né? Falo de grego, eu me derreto. A Sim, sua área. mitologia grega é minha área, né? Minha área, nossa. Então, quando penso lá na fábula e o mito do cuidado, nesse mito, contam os gregos que existia um ser chamado Cuidado. O nome dele era Cuidado. E o Cuidado foi atravessar um rio quando ele viu que na margem desse rio tinha barros, argilas, mas tão limpas, tão puras, que ele resolveu pegar um bloco dessa argila e ficou manuseando, manipulando. E com isso ele fez um ser. Ele fez um bonequinho. E quando ele fez este ser, ele achou que ficou tão bonitinho que ele chamou Júpiter, o deus, disse: Júpiter, vem cá, me dá uma forcinha, você podia soprar o espírito neste homenzinho de barro para ele viver. E o Júpiter disse: tá legal, vou fazer isso. Então o homenzinho viveu. Quando terminou, então, esse projeto, o cuidado, a pessoa, aquele cuidado, aquele ser, aquele ente, o cuidado ficou pensando: eu tenho que escolher um nome para esse ser que eu criei, que nome que eu vou dar? Mas aí o Júpiter interviu, disse: não, eu que dei o sopro, o espírito para ele, eu que vou dar o nome, e o nome dele vai ser Júpiter. Daí, quando estavam nesse embate, a Terra quis a palavra também. E a Terra disse: como assim? Você deu o espírito, mas eu dei o corpo. É feito de terra. E daí não sabiam o que fazer. Cuidado chamou Saturno para ser o árbitro. Saturno, então, o nome deste ser vai ser Júpiter, vai ser Terra. E ele disse: nenhum nem outro. Porque Júpiter, que deu o espírito, vai receber o espírito deste ser quando ele morrer. E não vai se chamar Terra, porque a Terra que deu o corpo para este ser vai recebê-lo de volta quando ele morrer. Este
ser aqui vai se chamar homem, porque ele foi feito do barro, mas do humus, da terra fértil. Porém, cuidado, a partir de hoje você fica responsável por ele. Então, todos os dias da sua vida, ele será acompanhado pelo cuidado. É um mito, é uma forma pedagógica e poética Sim. de demonstrar para nós como que nós somos frágeis, mas enquanto humanidade, todos nós precisamos de cuidado e estamos aptos a cuidar. Porque o cuidado nos humaniza. Quando eu tenho a capacidade de cuidar do outro, então eu sou o humus, de onde veio aquele primeiro ser. Dentro deste pensamento filosófico. Cuidar dá sentido ao nosso viver. Se ninguém precisa de mim, ou se precisam e eu não estou disponível para cuidar deste, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente, enfim, se eu não estou habilitado ou me recuso a cuidar, eu perco meu sentido de vida. Mesmo que a gente não esteja num momento feliz, quando nós nos dispomos a cuidar do outro, nossa vida ganha sentido. Isso é bíblico, isso é evangélico, isso é eucarístico. Né? Daí que o cuidado é um facilitador das perdas. E é importante que neste momento que nós estamos pensando muito a respeito de como enfrentar este luto num momento tão atípico da nossa história, é sendo disponíveis, é cuidando do outro. Porque, na verdade, quando nós reconhecemos que nós somos incapazes de sermos autossuficientes, nós não nos bastamos, nós nos abrimos para a espiritualidade. O princípio da espiritualidade é saber que existe alguém maior do que nós. Existe uma instância maior do que nós. E se assim é, nós podemos então desempenhar este papel criativo. Porque Deus é o Criador. Mas quando nós ajudamos, quando nós usamos da nossa criatividade para o cuidado, nós nos aliamos a isso. Então, está muito ligado com tanatologia, logoterapia, né? O nosso teórico maravilhoso, Viktor Frankl, né? Que já estamos no finzinho, né? Mas que eu acho que é legal a gente lembrar que Viktor Frankl vivenciou, né, perdas extremas. Ele trouxe para nós um conceito de existência um pouco diferente, no qual ele fala de uma tríade trágica. Essa tríade, as três coisas são sofrimento, culpa e morte. Essa é a grande tragédia humana. Mas ele não apresenta simplesmente esse lado da existência. Ele nos ajuda a resolver essa questão quando ele apresenta um otimismo trágico. Pode parecer, né, algo autoexcludente, mas não é. Porque o otimismo trágico é aquela predisposição humana de, apesar da dor ou sofrimento, né? Apesar da culpa e apesar da morte, adotarmos uma postura existencial na qual nós dizemos sim à vida. Sim, os momentos são difíceis. Morte, ameaça de morte, sofrimento, perdas em vários níveis. Mas quanto mais nós dissermos sim à vida, sim a Deus que é o doador da vida, nós vamos ter um otimismo, mesmo que seja um otimismo trágico. Em largas linhas, nós conseguimos, então, entender que para resolver este nosso luto, pelo menos para entrar num processo de luto saudável, nós precisamos resgatar o sentido da vida. Olhar para o futuro com responsabilidade. Viver o hoje, construindo ativamente um futuro responsável. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito, muito, muito obrigado, Sônia. Várias vezes eu pensava, será que eu falo, será que eu concordo, isso, aquilo, não? Mas me segurei aqui para dizer, né? Porque foi muito,
bonito a maneira como você foi conduzindo todo este fio, né? Você falou muito sobre o que é este luto, as várias formas de luto, deu um passo além, que muitas vezes a gente pensa em luto e normalmente já vincula com a morte de uma pessoa física, né, o corpo físico. E aí trouxe toda essa experiência, né, o que é o luto simbólico, e constantemente temos essas perdas, e o processo do luto deve ser realizado, né? Assim como é para uma pessoa, qualquer coisa que a gente perca, nós também devemos ter esse processo, né? E trouxe também todo este olhar, que era a nossa proposta da temática da pandemia, né? Então, quando a gente pega também esses dados estatísticos, e é assim mesmo como você disse, que cada pessoa que morreu vítima da Covid-19, no mínimo 2 pessoas tiveram esse processo do luto, né? No mínimo, né? Então, se a gente, quando a gente começa a tomar proporção de tudo isso, a gente percebe que é um número que nos assusta muito, e somente quem já passou por todas essas situações que sabe o quão difícil é o momento, mas também quão libertador é quando você consegue fazer esse processo, né, de abertura e tudo isso que você já também nos disse, né? E esses 2 olhares, marquei aqui, né, para mim, essa perda do que estava minimamente previsível. Então, toda a nossa organização, de certa forma, é perdida. Então, como que a gente dá conta de tudo isso? E esse reconhecimento da importância do outro. Está aqui, né? Nós, que nesse momento de pandemia nos conhecemos virtualmente, estamos aqui batendo um papo sobre tanatologia, com tantas pessoas que estão nos acompanhando, e várias perguntas que já foram chegando, né? Então, nós temos aí toda a nossa equipe do diretório acadêmico, que está trabalhando nisso, né, recolhendo essas perguntas que estão chegando aqui no nosso chat do Instagram. E agora eu gostaria, então, temos ainda uns 20 minutos para responder essas perguntas e encerrar a nossa live, né? Podemos prosseguir? Ótimo, vamos lá. Se eu não Muito bem. souber, a gente procura, mas o que eu souber eu respondo. Tranquilo. Então vamos Vamos lá com a lá. primeira pergunta. Sônia Kammer disse: o fato do sepultamento direto, sem poder se despedir, é muito cruel. Perdemos nossa mãe para a Covid e este momento foi muito difícil. É um detalhe cruel. Aproveite e faça uma pergunta. Qual a importância simbólica do rito nos processos de enlutamento? A não vivência desse rito impediria a superação completa do luto? Ótimo. Obrigada pela pergunta, Sônia, querida. Receba meu abraço. Então, Sônia, na verdade, a tua pergunta ela é muito pertinente, porque os ritos eles ocupam um papel, sim, muito importante. Os ritos são grandes instrumentos facilitadores da elaboração do luto. E daí nós estamos passando por mudanças nos nossos ritos. Alguns mesmo foram negados ou pelo menos minimizados. Isso vai impedir a elaboração do luto? Não, não vai impedir. Tá? Só que neste luto, Sônia, você vai ter que abrir mão de um instrumento que ajudaria muito. Então, não é que cause uma dificuldade, mas você perde uma facilidade. Mas não quer dizer que, por vocês não poderem ter tido ritos adequados, né? E sei como foi bem difícil, não significa que vocês não possam criar ritos familiares. Nós podemos criar ritos. O que nós estamos fazendo aqui nessa live é um rito. É um encontro, pessoas de vários lugares estão ao mesmo tempo com a mesma intenção juntos. Você pode criar um rito com a utilização da tecnologia, da internet, com seus amigos, com sua família. E neste dia que vocês marcarem para esse rito, apresentarem coisas boas da vida do teu irmão, da vida da tua mãe. Não é um rito para chorar, não é. Se chorar também não tem problema, mas a intenção não é essa. A intenção é celebrar a vida. Os ritos não celebram as mortes. Os ritos
nos ajudam a fazer essa passagem de um estado de vida para outro estado de vida. Isso dentro dos ritos daqueles que têm fé. Sei que você é uma pessoa de fé, o que eu diria? Convide amigos, convide pessoas, marque um dia. Diz, ó, neste dia, cada um lá na sua casa vai fazer um cafezinho, vai sentar ao redor da mesa e nós vamos lembrar. Ai, mas o fulano, ele era tão companheiro para a gente pescar. Ou, ai, a fulana fazia uma rosquinha de polvilho maravilhosa. E quem entrar neste encontro, neste rito, seja para deixar uma palavra bonita de esperança. Esse rito vai te ajudar, com certeza. Maravilha, obrigado, doutora. Temos mais uma outra pergunta. Na filosofia heideggeriana, o cuidado é o modo próprio de ser de cada um de nós. A professora nos relatou que o cuidado é parte essencial para bem viver o processo de enlutamento. O quanto perder de vista o cuidado, parte própria de cada um de nós, é perder de vista o sentido da vida? Eu acho que a tua colocação, na verdade, ela é um tanto quanto autoexplicativa. Porque realmente, quando alguém abre mão dessa sua potencialidade de cuidar, essa pessoa ela está empobrecendo a sua vida. Dizer eu não tenho condição de cuidar, isto não é verdade. Eu até indico aqui uma leitura de um manual do ano de 2004 da Organização Mundial da Saúde sobre cuidados paliativos. E lá, neste manual, é colocado pelos autores da Organização Mundial da Saúde que nós devemos, nós enquanto cuidadores, formadores de opinião, profissionais da saúde, nós devemos encorajar as famílias, mesmo aquelas mais empobrecidas emocionalmente, economicamente, ajudá-las a ter essa consciência que todo ser humano é capaz de cuidar. Todo ser humano, de qualquer idade. As crianças podem cuidar, os velhinhos podem cuidar. Alguém que está acamado pode cuidar. Porque o cuidado não é meramente produtivo, no sentido de fazer coisas. Nós cuidamos quando damos o nosso tempo para o outro, quando nós damos o nosso silêncio, os nossos ouvidos para o outro. Então, sim, quem abre mão consciente e voluntariamente dessa dimensão da sua vida, a está empobrecendo. E eu acho que a pandemia veio nos ajudar a perceber o quanto que a gente pode fazer, mesmo dentro de casa, mesmo sem sair de casa, a gente pode ajudar, sim. Então, você tem razão. Né? Claro, né, todo o existencialismo do Heidegger, né, quando ele vai apresentar o cuidado, eu acho que ele tem razão, sim. Mas tem outros aspectos que a gente tem que pegar a filosofia e encarná-la no chão da nossa vida, fazer esse recorte temporal e espacial, que é isso que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é por aí, sim. Muito obrigado. Olha só, chegando mais algumas perguntas aqui. Vamos ver quanto tempo temos, né? João Paulo Vitoriano, nosso colega de turma. Um abraço, João Paulo, que está nos acompanhando. Boa noite, professora. Creio que a dificuldade maior seria de comunicar a morte de um parente, por exemplo, anunciar para a esposa que o esposo faleceu. Qual o melhor modo de comunicar a essa notícia? Realmente, é muito difícil dar a notícia, é muito difícil, mas existe um protocolo e daí você pode procurar isso nos escritos, especialmente de cuidados paliativos, que é o protocolo SPIKES, né? SPIKES em inglês, que é um anagrama, cada um deles é a inicial de uma sentença ou uma palavra do cuidado. Basicamente, o que esse protocolo da comunicação das más notícias nos ensina? Que nós precisamos utilizar da nossa linguagem verbal e não verbal. Então, nós precisamos passar a mensagem. Nós temos que dizer o que aconteceu. Mas nós temos que dizer também com a nossa postura, com o nosso corpo. Tanto que, muitas vezes, quando nós vamos dar a notícia, nós não damos a notícia.
o nosso semblante, mas ele tem que ser espontâneo, né? Não é que você tem que chegar lá choroso, mas assim, a tua expressão, a forma como você chegou, a maneira como você convida essa pessoa para conversar, já vai fazer com que ela se antecipe. E geralmente não somos nós que damos a informação. Eles mesmos, esses que estão para entrar de lutos, o que foi que aconteceu? Com quem aconteceu? Então, nós não precisamos nos preocupar tanto com o conteúdo, mas sim que aquilo que a gente disser seja adequado à capacidade daquela pessoa. Capacidade intelectual, educacional e etária. Então, nós não vamos falar da mesma forma que falamos com um adulto, com uma criança. Então, precisamos disso. Outra coisa, para dar uma má notícia, né, não tem jeito bom. Não tem jeito bom de dar notícia ruim. Tá? Então, sossega teu coração que vai ser assim mesmo, não vai ser muito fácil. Mas o local é muito importante. Seria bom que fosse num ambiente aberto, porém que mantivesse a privacidade e a intimidade. Tá bom seria num jardim, né, numa praça, mas esse é o ideal, nem sempre isso é possível. Então, o que nós precisamos pensar no local? Quando você for, porventura, dar uma má notícia, que seja um lugar íntimo, que não seja, né, diante dos olhos ou no meio de tantas pessoas caminhando. Segunda coisa, que tem um lugar para sentar. Está lá no protocolo Spikes. Que tem um lugar para sentar, porque nós não sabemos quais serão as reações, né, funcionais e até fisiológicas desta pessoa. Então, é bom ter uma cadeira, um banco, um sofá. E você já pode ir organizando isso. Você vai na casa, então, vamos sentar ali no sofá para conversar. Procura fazer com que essa pessoa esteja sentada, sempre é melhor. E, por último, nós temos que ter muito cuidado nessa linguagem não verbal para não ultrapassar aquele que era o protocolo da nossa interação com essa pessoa. Se você é alguém bem amigo de quem você vai dar a notícia, você está acostumado a abraçar, a segurar na mão. Então, você pode fazer isso. Mas se é alguém que você só viu uma vez ou duas, você tem que também ser um pouco mais comedido nos gestos. Isso. Muito bem, obrigado. Só nominando, né, aquela última pergunta de Heidegger, quem tinha feito foi o Leonardo, nosso secretário, que está trazendo aqui as perguntas. Eu não tinha colocado o nome, né? Eu perguntei para ele quem que fez essa pergunta. Ele falou, fui eu. Então vamos nominar aqui. Abraço, Leonardo. Muito bem, temos mais duas perguntas ainda. Próxima pergunta é da Maria Santandel. Aqui no Brasil, as pessoas levam a pandemia como algo banal, sem muita preocupação. O que perder de vista essa atitude de cuidado pode prejudicar a vivência do luto enquanto sociedade? Quais seriam as reflexões sociais a partir disso? A tanatologia se torna, a partir disso, uma ciência fundamental para recuperar o sentido de cuidado e para trabalhar essas possíveis consequências negativas? Bem, dá de nós fazermos um tratado, né, com essas duas questões. Vou começar do fim. A tanatologia poderia ajudar? Sim, e ajuda porque ela nos ajuda a refletir, nos ajuda a organizar estes pensamentos. Então, sim, a tanatologia com esse viés filosófico e, claro, como filha da antropologia, olhando como a sociedade se movimenta, sim, pode ajudar. Eu diria que uma visão, mais do que isso, eu acho que é uma forma de acesso, essa aqui que você coloca, né? O Brasil não está se cuidando. Nós temos o que a mídia mostra, mas a gente não tem a visão de cada indivíduo, né? De cada pessoa. E ainda que haja falhas, eu quero crer que as pessoas elas estejam sim, se cuidando. Acredito que sim. Na verdade, esse movimento é muito novo, porém, como está sendo muito longo, muito duradouro, e com este, que é um agravante, né? Não que seja ruim, mas é um agravante que sublinha essas condições, que essa visibilidade midiática faz com que, às vezes, a gente olhe
para a nossa situação como sendo a única que não deu certo. Não é bem assim. Eu quero crer que as pessoas estão se cuidando, cada uma dentro daquilo que ela entende que ela dá conta, aquilo que ela é capaz. Se alargarmos um pouco esse campo de visão, a gente vai ver que essa mesma colocação que você faz, pessoas de outras cidades, de outros países, seja na Europa, seja na Oceania, na África, estão falando também. Então, nós precisamos cuidar, nos cuidar e cuidar do outro. E sempre tempo de cuidar, sempre tempo. Temos falhas, sim, temos falhas, especialmente nesse tempo que é tão longo, tão duradouro e as pessoas estão muito cansadas. As pessoas parece que começaram a olhar para essa realidade como diz, não, mas então agora já foi o que tinha que ser, não vai mais piorar. Então é um pouco preocupante, sim, né? Aqui eu entendo a tua posição quando a gente vê que num dia como hoje 700 e tantas pessoas morreram e quando eram 500 ou 600 lá na Itália nós ficávamos comovidos. E hoje nós já parece que acabamos nos acostumando com isso, né? Mas sim, precisamos cuidar sempre. E a tanatologia vai nos ajudar a isso, sim. Sempre o cuidado. O Brender pergunta, com todas essas mortes, será que é possível pensar no novo normal do homem? No sentido de desenvolvermos um cuidado maior para com as pessoas e com o mundo que vivemos? Brenner, eu acho que a tua pergunta é muito, muito pertinente. Porque, na verdade, ela nos enche de esperança. Sim, vai ter uma nova realidade. Né? E daí, quando nós falamos de novo normal, ou novos tempos, ou normalidade, nós não sabemos o que é que vai ser. Mas nós, individualmente, vamos sair diferente disso. Então, o cuidado de uma nova forma, com novos conceitos e aplicações, já está acontecendo. Não é que vai acontecer para o futuro, não, Brenner, já está acontecendo. Nós estamos agindo com outra forma de pensar. Veja, por exemplo, muitas doenças virais que todos os anos as pessoas, né, as comunidades têm, foram atenuadas, muitas delas pelos princípios de cuidado aplicados agora no tempo da pandemia. Então, tem mudanças, sim. Eu prefiro olhar com essa visão de esperança, de possibilidades, sim, de novas formas de cuidado. É uma ameaça que as coisas não fiquem bem. É uma ameaça. Pode as coisas não terminarem bem. Porém, nós temos que nos apegar àquilo que nos faz tomar posse daquilo que a gente espera, né? É Hebreus 11:1, né? Sempre. Isso é a esperança, né? A gente tem que ter Esperança. esperança. Vamos esperar no sentido de esperançar. Não esperar que as coisas sejam feitas para nós. Nós vamos criar este novo cuidado. E sim, eu acredito que sairemos melhor. Tenho esperança. A esperança não decepciona. Exatamente. Vamos em frente, ó. Última pergunta e encerramos esse nosso momento. A última pergunta que faço é da irmã Fabiana. A irmã Fabiana que está concluindo este ano, o 4º ano de teologia em nossa faculdade. Um forte abraço também à irmã Fabiana, a todos os alunos, né, que concluem este ano faculdade de teologia. A irmã Fabiana diz, né, boa noite, professora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar sua palestra. A morte sempre é algo que assusta as pessoas. Como ajudá-las a vivenciarem o processo do luto com serenidade? Boa noite, irmã Fabiana. Eu gosto muito do pensamento, mas que não é um pensamento como no mundo das ideias. É um pensamento encarnado de São Francisco, que é a irmã morte. A morte caminha conosco desde que a gente nasce. A nossa vida ela é calcada na provisoriedade. E a transitoriedade marca todos os nossos dias. O dia de hoje nunca mais vai se repetir. As coisas que nós escolhemos ontem não vão mais acontecer. Então, todos os dias, nós deveríamos estar atentos para essa realidade.
E por isso nem deveríamos dizer, meu Deus, que surpresa, aquela pessoa morreu. Não seria surpresa se não houvesse morte. Mas a morte é a irmã gêmea da vida. Desde que existe vida, existe morte. Como podemos nos preparar? Vivendo bem, ou vivendo cada dia, dando sentido para aquela realidade. E aqui eu não quero apresentar de uma forma romântica, então eu não vou me impor, eu não vou renunciar, ou só vou renunciar. Não é perder a espontaneidade, mas resolver o que aquele dia traz para nós. E isso aqui não é originalidade minha, não. Isso aqui Jesus disse lá em Lucas 12. A cada dia basta a sua preocupação. Cada dia. Então não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Vamos viver hoje. E se hoje for o nosso último dia, que nós possamos estar em paz e dizer, fiz tudo que pude. Eu fui eu. Sim, eu não me enganei. Eu não vivi o que os outros queriam que eu vivesse. Eu vivi aquilo que está no cerne da minha missão. Eu sou quem sou aos olhos de Deus. Se cada dia a gente fizer isso, nós estaremos preparados, tanto para a morte de quem a gente ama, como para a nossa própria morte. Mas estar preparado não significa não sofrer, gente. Nós vamos sofrer como todos, estando preparados ou não. A diferença está em que quem não está preparado será devastado pelo sofrimento. Quem está preparado sabe e reconhece que Jesus é o nosso Cirineu. E nessa cruz tão pesada, nós não estamos sozinhos. Que lindo, doutora. É de emocionar mesmo. E era interessante porque eu já iria pedir para que fizesse as suas considerações finais. E falando a respeito disso, né, de viver esse presente, né, que já é um presente de Deus, né, o hoje, o agora é um presente que nós recebemos constantemente do Senhor. E pediria, e foi interessante que quando a senhora terminou também a sua fala no início, falava exatamente disto, né, viver esse presente. E agora, na última pergunta da irmã, fechou, né, esse ciclo. Então, peço, né, para que talvez a senhora faça suas considerações finais. Algumas pessoas pediram, talvez, alguma bibliografia que a senhora possa nos indicar para aprofundar algum desses temas. Então, é este o momento que nós pedimos. Ainda temos aí 5 minutos, senão já cortam também a nossa conexão. Mas então, considerações finais e alguma bibliografia. Eu tenho alguns livros publicados, eu indicaria, claro, né, o meu penúltimo livro que se chama Da Pedra à Nuvem, um itinerário tanatológico, no qual eu apresento os processos de luto, desde a idade da pedra, né, até a idade que eu nomeei da nuvem, até os dias de hoje. Então, começa com a pedra, termina com a nuvem, e o do meio é o luto de Jesus. Como que Jesus vivenciou o próprio luto antecipatório por si mesmo. Então, muito do que eu disse aqui está lá neste livro. Mas nós temos teóricos maravilhosos, então tem muias coisas que vocês podem utilizar deste mesmo canal. Procurem lá no Viver Tanatologia, no direct, eu respondo a vocês dentro da possibilidade, porque sempre tem muitas perguntas, tem muita interação, muito bom. Mas aí eu mando por lá. E eu quero dizer a vocês que não tenham medo da morte. Tenham medo de não viver. Isso deve dar medo. Vivam bem, né? Viver é o que dá sentido para a nossa morte. E quem não encontrou sentido na vida vai entender que a morte é uma loucura. Que não seja assim conosco. Foi ótimo estar com vocês. Em outro momento a gente se encontra. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Matheus, Leonardo, toda a equipe. Meu grande abraço. Muito obrigado, doutora Sônia. E olha só que bonito, tenho medo de não viver, né? De fato, isso que não deve nos assustar, mas nos inspirar também a continuarmos, né? Papa Francisco, eu já falei hoje à tarde, também na outra transmissão que tivemos, nos diz, né, na Evangelho Gaudium, não deixemos que roubem a nossa esperança, que roubem a nossa alegria, né? Que sigamos decididamente. E a doutora Sônia já nos disse, né, para acompanharmos a sua página no Instagram, que é o @vivertanatologia, e convido também para que vocês nos sigam, @dasteoficial.
Lembramos que a gravação dessa nossa live ficará salvo no IGTV do Diretório Acadêmico. Passaremos também depois a doutora Sônia e também a gravação estará disponível no YouTube da FASBAN. A FASBAN, né, nossa grande parceira, que também disponibilizará a certificação dessa live pastoral. Mas como que vai funcionar essa certificação? No link, tem um link na nossa bio, então podem acessar a página do Diretório Acadêmico, logo que acabar aqui a nossa conversa, lá vocês encontram este link, e ali vocês colocam o nome, o e-mail, os documentos, e em breve a FASBAN, a Faculdade Basiliana daqui de Curitiba, entrará em contato com vocês e mandará esse certificado. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, doutora Sônia. Espero futuramente nos encontrarmos pessoalmente, né, e darmos continuidade nesse assunto. Obrigado por abrilhantar ainda mais a nossa noite e também trazer uma temática totalmente nova, né, para as nossas lives pastorais da nossa faculdade. Nosso muito obrigado. Tá bem? Nos despedimos então agora. Que Deus os abençoe, uma ótima noite, um bom final de semana. Nos encontramos ainda até o fim do ano, teremos mais uma live pastoral. E sigam as nossas páginas, sigamos as páginas também da doutora Sônia. Doutora Sônia, nosso muito obrigado. Tá bem? Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Tchau.